Bom dia, eu sou o Anderson Oliveira, epidemiologista, professor e pesquisador. Fui convidado para estar aí com vocês, mas infelizmente, devido às minhas atividades como professor, eu não pude estar presente. Eu sinto muito, Cris, agradeço imensamente pelo convite e pelo carinho de todos vocês do CIEV de Salvador. Quero parabenizá-la pela organização do evento e, em seu nome, parabenizar todas as pessoas dos CIEVs, profissionais, trabalhadores de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, dos CIEVs estadual, também do SIDAX, da Fiocruz, do ISC, do Ministério da Saúde que estão aí presentes, da Organização Pan-Americana da Saúde, do COSEMES e também do Conselho Municipal de Saúde. Ou seja, é um evento para brindar a vida, para brindar a preparação, para organizar de uma forma democrática a preparação, principalmente pensando da necessidade de envolvermos a comunidade, né? A OPAS está com um trabalho maravilhoso, desenvolvendo um trabalho com o Ministério da Saúde sobre vigilância de eventos de base comunitária, que envolve aí uma série de estratégias e no futuro, com certeza, vocês estarão também desenvolvendo aí no município de Salvador. Bom, sem mais delongas, eu vou entrar aqui agora na minha apresentação, onde eu vou abordar com vocês os 20 anos da rede CIEVS, a detecção, a vigilância e a resposta. Vamos tentar entender aqui um pouquinho cada um desses processos, né? Eu vou fazer aqui com vocês uma passagem no tempo. Eu sou o Anderson Oliveira, epidemiologista, professor e pesquisador. Quem quiser me conhecer mais, tem aí um QR Code onde vocês podem acessar o meu site www.andersonepidemiologista.com. Tem aulas, vídeos, todo o material que eu publico lá é para docência, é de domínio público, de acesso gratuito. E quem quiser falar comigo, meu e-mail é o anderson@epidemiologista.com. Bom, é, vamos lá, né? O que é, para entender a rede CIEVS, a gente tem que entender o Regulamento Sanitário Internacional. O que é o Regulamento Sanitário Internacional? Ele é um pacto global pela segurança da saúde internacional, é um tratado vinculante da Organização Mundial da Saúde. E é com base nele que eu vou estruturar a minha fala em algumas partes, em algumas etapas, onde eu começo com a estruturação e fundação, que vai de 2005 a 2008, onde nós fizemos um processo de estruturação e incorporação tecnológica, promoção interna e externa, ou seja, eu fiz muitas reuniões com as áreas internas do Ministério da Saúde que tinham muita resistência, com as secretarias estaduais e municipais que também tinham muita resistência. Eu fiz um trabalho quase de promotor, igual aquelas vendedoras da Avon, vendendo e promovendo a ideia, né? Então, eu peguei a participação, né, da revisão do Regulamento Sanitário Internacional que eu tive com o Eduardo Age, com o Jarbas, e a criação do CIEVS Nacional, que culminou em março de 2006, né, com a implantação de um número de telefone para recebimento de notificação de qualquer parte do Brasil de forma gratuita e as primeiras investigações de emergências nacionais. Para a gente entender isso, o regulamento tem como propósito a prevenção, a preparação, a proteção, o controle e a resposta. Ou seja, nós vamos montar a estrutura visando atingir essas situações, esses eventos. E isso tudo de uma forma proporcional e restrita aos riscos, evitando entraves desnecessários ao tráfico e comércio internacional. Então, foi baseado neste propósito e na determinação de criação de uma unidade que a gente vai desenvolver, né? Passando, né, tendo como referência, né, o sistema é, circulatório mundial, né, nacional, onde a gente sai, né, de uma pequena gota no oceano, né, uma joaninha,
para dar conta, né, de evitar emergências em todo o planeta. E para isso, o regulamento ele estabelece que cada país deve designar um ponto focal nacional. No Brasil, o ponto focal nacional é a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, hoje é SVSA, antigamente SVS. E a SVS, ela designou o CIEVS como essa estrutura, para não ficar em cima de uma pessoa, na figura do secretário ou do ministro. Ou seja, em qualquer momento, em qualquer horário, você tem alguém para conectar essas pessoas, né? Então é fundamental que vocês entendam o papel do Regulamento Sanitário Internacional, né? E dentro desse processo, a gente tem a criação do CIEVS em julho de 2005. Eu entrei em junho de 2005, designado pelo Dr. Eduardo Age, e nós estabelecemos essa estrutura como sendo uma estratégia para fomentar a detecção, a captação das notificações, a busca nas bases de dados, né, mineração, manejo, com aquilo que a gente conhecia, e a congregação de mecanismos de comunicação, videoconferência, teleconferência, etc. Então, a gente foi muito ousado. Para fazer isso acontecer, eu fui para Genebra, fiquei 15 dias lá para conhecer o Centro de Operações Estratégicas em Saúde da OMS, onde vocês vão ver que aqui tem uma mesa grande com uma sala de reunião, uma outra sala menor, monitores, e isso tudo vai reverberar aqui a primeira equipe do CIEVS, né? Eu, o Werner, a Elizabeth Duarte e o Eduardo Nunes. A Beth saiu logo no final de 2006, junto com o Werner, ficamos eu e Eduardo Nunes, e depois entrou o George de Mack, né? Nós trabalhamos nessa estrutura, montamos uma estrutura com planejamento, com arquitetos, onde tinha uma sala de reunião, uma sala de operação, uma sala de comando, ou seja, eu adaptei aquela estrutura que eu vi na OMS para a nossa realidade, né, muito mais modesta. E aqui a gente tem a sala, ela é uma sala multiuso, onde nós tínhamos aqui a presença, né, na inauguração do Dr. Jabas Barbosa, Rede Globo cobrindo o evento, e nós tivemos também toda aquela estrutura que eu mencionei para vocês, né? Sala de comando, sala de reunião, sala de operação, e todos esses aspectos que a gente foi aprimorando ao longo do tempo com as equipes do CIEVS. E aí, a partir daqui, a gente teve todo um processo estruturado em que a gente definiu como estaria a entrada, né, por fontes de rumores, notificações oficiais, o processamento, né, tinha um fórum, tinha um FormSUS, o CIEVS, as pessoas hoje nem sabem mais o que é FormSUS, mas existiu, tipo um Google Formulários, e aqui a saída, né, que era a lista de verificação e relatório de gestão. Esse processo passava pelo comitê, que era o Comitê CIEVS, que hoje se chama Comitê de Monitoramento de Eventos, fui eu também que mudei o nome, para não ficar vinculado somente ao CIEVS, mas ser uma estrutura de toda a secretaria. E aqui a lista de verificação de eventos que a gente fazia isso manualmente usando o Word, né? A gente fazia exportando direto do CIMI. E aí, com isso, o CIEVS ele é essa estrutura, né, onde a gente tinha monitoramento de eventos, EPSUS, Núcleo de Epidemiologia Hospitalar, Saúde do Viajante, Regulamento Sanitário Internacional, Doenças Emergentes e Emergentes, capacitação da rede CIEVS e a Rede Nacional de Alerta e Resposta à Emergência de Saúde Pública, que era a Rede CIEVS. Numa primeira fase, nós tivemos 32 CIEVs implantados. Eram 21 secretarias estaduais e 11 secretarias municipais, e a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador foi uma das primeiras a implantar os CIEVs na rede CIEVs.
Fizemos uma parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da Bahia, onde nós fizemos avaliação de 79 municípios no Brasil inteiro, junto com a Anvisa, de acordo com o porte. Fomos em cada um desses lugares que foram sorteados aleatoriamente para poder entender como era a estrutura de saúde, de preparação e resposta desses municípios. Talvez a gente encontre algo muito parecido com o que a gente viu naquela época, se fizéssemos hoje novamente essa mesma avaliação. Eu tenho curiosidade, seria um bom estudo aí para ser feito, hein? A preparação e resposta às emergências, né? Nós tínhamos, por causa do plano de preparação para uma pandemia de influenza, a conexão do Ministério da Saúde com todos os outros ministérios, e aqui a inauguração dessa rede, né, com a presença do presidente Lula, que participou virtualmente do evento, com outros ministérios. O CIEVES, ele era conhecido pelas suas tecnologias, né? Então a gente tinha aqui smartphones, internet móvel, telefone por IP, videoconferência, servidor de dados, telefone via satélite e um fluxo pensado dentro dessa estrutura para diminuir a burocracia da comunicação entre município, estado, governo federal. Então podia acontecer do estado para o município, do município para o estado, do município para o governo federal, do governo federal para o município e para o estado. Ou seja, a gente trabalhou com uma estratégia, um fluxo para dar mais celeridade na comunicação, não na execução, porque isso segue, obviamente, o ciclo de competência de cada esfera de gestão do SUS. E aí fizemos seminários, fizemos apoio técnico presencial com a configuração dos equipamentos, ensinando como usar os equipamentos, e cada estrutura foi pensada, né, na Secretaria Estadual com servidores, equipamentos, impressora, videoconferência, audioconferência, monitor, TV de plasma, que era uma coisa muito cara na época. E aí, com isso, em contrapartida, o município, o estado deveria disponibilizar estrutura, área física, equipe técnica, linha telefônica fixa e específica para recebimento da emergência e adquirir novos equipamentos conforme a necessidade local. Isso era apenas um fomento. Baseado nisso, a gente ganhou muita experiência e eu fui para Washington para implantar o CIEVES da OPAS em Washington, lá, o equivalente ao CIEVES, que era o Parro Knowledge Space. E aí, nesse local, junto com o arquiteto Zanata do Ministério, um jovem também, a gente fez o planejamento dessa estrutura e aqui está a confirmação, né, o reconhecimento que eu ganhei da Organização Pan-Americana da Saúde pelo apoio na implantação desse primeiro centro de emergências das Américas, né? Então, isso foi tudo fruto dessa estruturação e da criação da rede CIEVES. Em 2008, a gente já estava com 543 eventos, eu não sei quanto que tem hoje, deve ter muito, milhares de eventos, né? Porque só entre março de 2006 e setembro de 2008 a gente estava com 543. Aqui a gente tinha um monitoramento, né, da representação da fonte de notificação dos municípios, do estado, aqui o CIEVES municipal, e isso representado aqui por esse mapa, né, esses eventos, e aqui mostrando que Salvador tinha uma participação extremamente importante, né? Olha só, era um dos locais dos CIEVES que mais notificava, que deve ser ainda os que mais notifica. Em 2007, eu fui para Guatemala junto com a Glair e a gente conheceu o modelo piramidal de formação do EPSUS, onde nós trouxemos a estratégia, né? Eu fui responsável pela criação dessa estratégia, né? Do modelo piramidal aqui dentro. Nós fizemos um planejamento junto com a Anvisa de montar um curso básico de vigilância em saúde, né? Fizemos várias reuniões, a Noeli estava responsável por isso na época, e a gente foi discutindo até que hoje tem o EPSUS fundamental, o EPSUS intermediário, que foi criado na minha gestão em 2019, e o EPSUS que continua ainda sem um vínculo formal.
Fizemos, né, milhares de eventos e vários eventos, centenas de eventos nacionais e internacionais, né, 157 eventos nacionais e internacionais, e com isso a gente entra na etapa de 2009 a 2010, onde a gente teve o reconhecimento da importância da pandemia, ampliação da rede, a experiência real e aplicação integral do processo de trabalho, né? Resposta à pandemia de influenza, os primeiros CIEVs estaduais e municipais, fortalecimento da articulação interfederativa, validação de um modelo operacional e integração com a GORN e a expansão da capacidade laboratorial. E aqui a gente pode ter uma ideia, né? Em maio de 2009, nós estávamos com 8 casos aqui, uma apresentação do Dr. Gerson Pena na época, e aqui a gente vê com o ministro Temporão aqui, a situação que nós estávamos aqui em 2009, né, com uma estratégia que nós implantamos, né, de fase de contenção e fase de mitigação para reduzir casos graves e óbitos. Fizemos uma das maiores campanhas de vacinação da história, mais de 88 milhões de brasileiros vacinados contra a influenza, isso lá em 2010, e aí entramos numa segunda fase da implantação da rede, né, que foi a inclusão da rede CIEVs no pacto no Mais Saúde, que era um pacto que foi desenvolvido na gestão do ministro Temporão, onde nós estabelecemos uma meta de implantar 56 centros em todo o Brasil, né, com indicadores de estruturado, parcialmente estruturado, não estruturado, implantado, e com isso recebendo os equipamentos para detecção, comunicação, avaliação, divulgação, monitoramento e resposta. Esse processo ele visava, né, o fortalecimento da capacidade de resposta das secretarias municipais e estaduais com proposta de monitoramento, né, dessas unidades, né, de preparação e resposta, dada a experiência que a gente teve com a pandemia de influenza. E aí, lá em 2010, fizemos um planejamento de implantar 175 CIEVs no Brasil inteiro, né, e entrou uma série de outros desafios, falta de dinheiro, e a gente só foi conseguir ampliar isso lá no final de 2022, né, em meados de 22, com o dinheiro da pandemia de Covid, né? Então, Daniela Bose teve um papel fundamental nesse processo. Entre 2011 e 2014, tivemos uma mudança grande de paradigma, com ampliação do escopo, institucionalização, práticas inclusivas e revisão do processo de trabalho, onde a ampliação do conceito para além de doenças infecciosas, inclusão de eventos químicos, radionucleares e desastres, estruturação da rede de vigilância epidemiológica hospitalar, o fortalecimento da rede laboratorial, a preparação para grandes eventos de massa, o desenvolvimento de indicadores de desempenho. E aí, com isso, tivemos, em 2010, aquele terremoto no Haiti, e aí começa a ter uma grande migração de haitianos para o Brasil, e o risco de cólera estava rondando a nossa porta, né? Então, foi importante, inclusive, para a discussão da implantação do CIEVs lá em Tabatinga, do fortalecimento do CIEVs em Rio Branco, em pensar um CIEVs em Assis Brasil, em outros lugares estratégicos que são pontos de entrada. E no final de 2011, eu participei da criação do Decreto 7616, que estabelece a Declaração de Emergência de Saúde Pública e cria a Força Nacional do SUS. E com base nisso, a gente estabelece o que seria emergência de saúde pública de importância nacional e como se daria a declaração de emergência, né? E aí nós desenvolvemos o Plano Nacional de Preparação e Resposta às Emergências de Saúde Pública, fizemos uma série de mapeamentos, reuniões, e fomos mapeando, continuamos, né, monitorando essas estruturas, criamos uma cadeia de acionamento interno da Força Nacional do SUS, né, incluindo o EPSUS como parte da Força Nacional do SUS, o CIEVs como parte da Força Nacional do SUS, e aí a gente teve em 2013 para 2014
a entrada do chikungunya no território das Américas. E aí, logo em seguida, em 2014, os primeiros casos de transmissão do chikungunya. Entramos, então, numa nova fase, que é a da consolidação e dos desafios emergentes, onde a gente consolida a rede nacional, enfrenta grandes emergências, aprimoramento tecnológico, tivemos a epidemia de Zika, febre amarela, a colaboração com o ISC para avaliação das capacidades, integração com o Mercosul, aprimoramento do clipping, uso de inteligência epidemiológica, criamos o plano de operação do ponto focal nacional para o regulamento sanitário internacional, visando estruturar melhor o que seria de recursos humanos, recursos físicos e recursos materiais, e com isso tivemos a implantação, né, de todos os CIEVs em todas as capitais, mais os estados e alguns municípios estratégicos, aqui como exemplo Tabatinga, por causa da questão do cólera. E aí fortalecemos, né, aqui o CIMI, né, para monitoramento, implantação, a OPAS, nós doamos o código para OPAS, e aí a gente entra com as perspectivas futuras naquele momento, né, para estabelecer um padrão mínimo de estrutura, aperfeiçoar o CIMI, avaliar a incorporação de tecnologias de detecção digital de doenças com vigilância participativa, a conclusão da preparação para os Jogos Olímpicos, a ampliação da rede de hospitais de vigilância epidemiológica, capacitação em EAD e também a organização desses grandes eventos. E isso resultou em 2014, né, do lançamento do aplicativo Saúde na Copa, que eu desenvolvi junto com o George e outros parceiros, baseado numa missão. Eu fui para a República Dominicana e consegui $100 mil. E aí eu desenvolvi a ideia, a Skoll Global Threat Fund desenvolveu o aplicativo com gamificação, onde a pessoa entrava como dente de leite e formava como um Neymarzinho aqui. A ideia era essa. E com isso a gente receberia informações sobre essas síndromes respiratória, diarreica e hemorrágica, ictérico-hemorrágica. E aí tivemos aqui a participação, né, de Salvador e de outros locais, né, com notificação e uso desse aplicativo, que foi um dos aplicativos mais baixados na época da Copa. E depois, com o sucesso do Saúde na Copa, eu desenvolvi o Guardiões da Saúde, que foi uma evolução desse aplicativo, né? E hoje ele está com a Proep, em gestão da Proep, e foi lançado lá em abril de 2016. Entre outubro e abril de 2016 a gente fez o lançamento e, dando continuidade, fizemos fortalecimento do Comitê de Monitoramento de Eventos, com a participação, né, do secretário e de dirigentes para tomada de decisão. Fizemos os planos de preparação, plano de emergência e também alguns planos de contingência, como o plano de contingência para inundação, seca, QBRN, dengue, né? A Lívia está aí, um cumprimento à Lívia e o pessoal da Secretaria de Vigilância e Saúde, fizeram um trabalho fantástico e tem muita coisa que foi desenvolvida. Tivemos, né, como eu mencionei, em 2014, os primeiros casos de chikungunya, e aí, em 2020, a gente entra com a fase, né, de protagonismo pandêmico e transformação digital. E aí, nesse momento, a gente tem a resposta à Covid, transformação digital acelerada, com inteligência artificial, a institucionalização plena, com a criação de decretos, né, da rede vigiar, etc., protagonismo na resposta à pandemia, operação da capacidade máxima, institucionalização, integração formal,
inovação com Big Data, vigilância genômica, telemedicina, teleepidemiologia, articulação com defesa civil, preparação para mudanças climáticas, acordo de pandemia, rede CIEVES em todos os estados, e com isso, né, a gente teve a adaptação do corpo global com as emendas de 2024 no ano passado, em que essas emendas buscam fortalecer a equidade, solidariedade, tendo um mecanismo financeiro de coordenação previsível, comitê de implementação, integração ambiental e climática, né, oxigenando ali o sistema com dados sobre temperatura, umidade, desmatamento. Então, na prática, a estratégia, né, de uma só saúde, onde a gente tem que pensar no CIEVES, pessoal, em 4 grandes elementos. Cada CIEVES deve fazer uma autoavaliação das suas capacidades, avaliar as lições aprendidas, cada evento que você fizer na resposta, avaliar o que deu certo, o que precisa ser melhorado, quais são as recomendações, mas isso ainda no calor da emoção, né? Fazer vários exercícios simulados, tabletop, né? Exercício de mesa, etc. E avaliação externa, né? Contando aí com a avaliação de outros estados, outros municípios nos seus CIEVs. Tivemos a experiência, né, do COI, com a pandemia de Covid, né, com participação aqui nesse dia aqui, a gente teve inclusive a visita do Dr. Drauzio Varella aqui, que foi nos visitar para ver se realmente existia aquilo. E a gente teve aqui diversos CIEVs, né, Salvador, Recife, Pernambuco, Rio, Tocantins e várias outras iniciativas. E com isso, a gente hoje tem o desafio, né, de estruturar indicadores de performance, né? Implantar efetivamente o 717, né? Monitorar quanto tempo que eu estou detectando, notificando e respondendo. Porque as emergências, elas vão continuar acontecendo como já aconteciam no passado, né? A gente teve várias emergências ao longo de todos os anos e a rede CIEVES é um instrumento normativo de estabelecimento de uma rede integrada de vigilância em saúde, fortalecendo as capacidades nos estados, nas capitais, nos municípios de fronteira e articulando com a estruturação de uma agência do Brasil para uma só saúde. Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala e eu peço a todos vocês que participem, colaborem e fortaleçam essa rede, façam dela cada vez uma rede mais forte, mais necessária e à prova ao máximo possível das ingerências políticas e, e desmonte, né? Então, é fundamental que a gente consiga. Mais uma vez, parabéns, Cris, parabéns a todos vocês e um ótimo evento para todos. Muito obrigado.